É de esquerda ou de direita o trabalho horroroso que os prefeitos fazem no interior do Maranhão? Que eu vi lá. Não, o prefeito do Centrão, eu vi prefeito do Centrão do PL, falava que era bolsonarista, eu vi prefeito do Centrão petista. Não importava. O trabalho era uma merda igual. Era uma merda igual. E era a mesma coisa que eles fazem. Eles roubam do mesmo jeito. Hello, humanos, Mano Dal Ponte, humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta. E hoje a política nos conecta aqui na 92. Tenho o prazer de receber uma figuraça comigo aqui. Já esteve presente na 92 aqui conosco, acho que 2023, estávamos puxando pela memória, né? Num papo bacana aqui no nosso falecido Transtornados. Uma figuraça, o cara que é hoje, o cara tá grandão agora tá bacana. O cara é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, Renan Santos, fundador do MBL. Eu acho que, cara, você ganha projeção na Dilma, né? Eu acho que ali o mundo conheceu vocês? Sim. Ali foi ali que o bicho pegou. Foi. Ali a gente estoura. A gente monta em 2014 e a gente faz a primeira manifestação, pequenininha ainda, já umas 1.500, 2.000 pessoas na Paulista, só que as pessoas viram, nossa, dá pra sair as ruas contra o PT. Mas olha, sabe o que é louco, cara? É que daí você fez uma manifestação na Paulista. É diferente o cara fazer uma manifestação na rua, na Centenário. Sim. Entendeu? O reflexo que isso vai dar. Sim, mas foi tudo muito novo. E ainda, em minha defesa, eu era de uma cidade interior. Era de Vinhedo. Então, pequenininha, 70 mil habitantes. Aí a gente monta um movimento comemorando lá. E aí eu armo o ato em São Paulo. Porque eu participei daquelas de 2013. O do não é dos 30 centavos. Dos 30 centavos. Eu tinha participado. Tava também aqui por aqui, né? E aí eu aprendi a organizar em 2013 manifestação. Então quando eu chamo em 14, junto com o meu irmão, com o Kim, a gente já sabia como organizar a manifestação. Chamar um caminhão de som, falar com a polícia, montar trajeto. Então a gente já tinha uma cancha ali. Que é manifestação organizada, né? Diferente, né? Não é a zona. Não é a zona. E aí eu deu certo a primeira, fiz uma segunda, foi 5 vezes maior. Fiz a terceira, também foi 5 vezes maior. Aí a gente falou, vamos segurar e vamos marcar agora uma pra 2015. Dia 15 de março de 2015. Putz, foi gigante. Aquela deu 1 milhão na Paulista. E aí começou aquela loucura. E aí eu acho que surge o que a gente chama de direita no Brasil. E ali deu a queda. A gente derrubou a Dilma com essas manifestações, né? Foi isso e a Lava Jato. E 2 anos pra cá, o que mudou em você do ponto de vista de visão política, cara? Eu vejo seus vídeos, eu vejo você muito parecido com o que você sempre foi. Talvez um pouquinho menos ácido. Você acha que tá um pouquinho menos ou mais? Sim, eu botei um pouco de bicarbonato de sódio pra dar uma reduzida. Não, mas eu tô mais propositivo. Porque a partir do momento que, pra quem não sabe, eu sou o Renan Santos, sou um dos fundadores do Movimento Brasil Livre. E é um movimento, como movimento social, como movimento político, um movimento de fiscalização política. A gente nasceu combatendo corrupção no governo da Dilma, derrubada do governo da Dilma, fomos pra cima, erros que aconteceram no governo Temer, erros que aconteceram no governo Bolsonaro. Como movimento você tem que ser pedra. E aí a gente percebeu, a gente só vai alterar o Brasil se a gente for uma alternativa de poder. Portanto, precisava de um partido político. Agora com o partido, eu não posso ser pedra. Eu sou pedra, vidraça e alicerce, porque eu tenho que criar um alicerce de projeto. E aí eu passei a falar bem mais de propostas do que tacar pedra. E eu tô ganhando muitos seguidores e crescendo nas pesquisas por apresentar propostas, mesmo que sejam propostas que as pessoas consideram polêmicas. Mas, enfim, você só vai. O Brasil tá. Mudança é polêmica, Renan. Você não vai mudar nada sem polêmica, cara. Isso não existe, pô. Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. Assim, o Brasil é um país muito complicado, porque o Brasil, ele. Eu tava dando um exemplo hoje, né, numa rádio. O Brasil é um país que tá morrendo de gripe. Não se morre de gripe, sabe? É como se estivesse muito doente, o Brasil tá muito doente, mas a doença é fácil de resolver. Falar a parte econômica é simples, resolver o crime organizado é simples, é tudo muito simples. Mas a gente não faz nada. E aí a gente tá morrendo por embalo. De algo muito simples. É igual, acho que o Bob Marley, ele teve, acho que um câncer no dedão, foi alguma coisa assim. E ele morreu porque não cuidou. O Steve Jobs, que o dele era complicado, era um câncer no pâncreas, né? O Jobs era teimoso também. Teimoso, ficou tomando suco de cenoura e morreu. O Brasil é mais ou menos isso. A gente tá com uma gripe, a gente vai morrer de gripe, porque a gente não consegue encarar os problemas. Mas tá mais fácil entender você agora, cara, porque a minha impressão, quando vocês começam, cara, vocês beleza, estão tocando pedra e tal, mas o que vocês falam era muito difícil de entender para a maioria da população. Não porque é inteligente demais, não é isso, é porque é complexo. Vocês falavam de coisas que ninguém falava, né? Vocês não eram populistas. Sim. O populismo é fácil, né, cara? Você fala o que você quiser e beleza, joga pro vento. Vocês nunca jogaram pro vento. Sim. Vocês tiveram que se tornar mais, não é populistas, mais simples também no discurso. Olha, eu não sei nem se meu discurso tá simples. Eu acho que o meu discurso, rodando o Brasil, porque eu falei assim, eu sou pré-candidato à presidência da República. E antes eu tinha feito através do partido que a gente montou, que chama Missão. Eu comecei a rodar o Brasil com um livro de propostas nossas, livro maior debaixo do braço. Aí vai Ceará, vai Rio Grande do Norte, vai
Pernambuco, vai Maranhão, aí vai sul de Minas, vai Juiz de Fora, aí você vai conhecer e falar, cara, o Brasil demanda muita solução e muito trabalho. E aí a gente começa a perceber que esse é o ponto, que o verdadeiro debate público no Brasil não é o debate que a gente fica discutindo. Não tem nada a ver, assim, os problemas para resolver, o que nós precisamos fazer para resolver o Maranhão não tem nada a ver com direita e esquerda, o que a gente fica discutindo em rede social. Tem nada a ver. Não tem, os problemas no sertão do Rio Grande do Norte não tem nada a ver com discussões sobre direita e esquerda. E aí a gente começa a perceber que a gente gasta a maior parte do tempo em discussões que bombam em redes sociais, mas que são mais sobre rótulos do que sobre soluções. E eu posso dar exemplo, se você quiser, disso aí. Vamos lá, pô. Um exemplo. É de esquerda ou de direita o trabalho horroroso que os prefeitos fazem no interior do Maranhão? Que eu vi lá. Não, o prefeito do Centrão, eu vi prefeito do Centrão do PL, falava que era bolsonarista, eu vi prefeito do Centrão petista. Não importava. O trabalho era uma merda igual. Era uma merda igual. E era a mesma coisa que eles fazem. Eles roubam do mesmo jeito. A solução que eu tenho que trazer para isso será de esquerda ou de direita? Eu não sei. Uma das soluções que a gente tem para trazer é ver, por exemplo, o que a China, que é um país supostamente comunista, faz na administração das províncias e das cidades. Todo prefeito lá é obrigado a trabalhar com um indicador de desempenho. Então, cara, assim, se você não subir por exemplo, a taxa de cobertura de esgoto numa cidade na China de 10% para 30% no mandato, acabou. Tá ferrado. Verbinha cortada. Exato. Eu quero fazer isso no Brasil. Mas você é de esquerda fazer isso? Eu não sei, eu não acho que você é de esquerda. Eu acho que isso só é racional. É como uma pessoa fazendo numa empresa. Numa empresa, uma pessoa, você contrata alguém pra, sei lá, chefiar um setor numa empresa com dados, metas e indicadores. Eu acho que um prefeito tem que trabalhar assim. Aqui no Brasil, nenhum trabalha com isso. Quando você fala isso, cara, alguns amigos nossos, grandes empresários que viraram políticos, eles falam sempre a mesma coisa. Quando você chega no setor público, a sua vida, tudo que você aprendeu no setor privado, você tem que jogar fora. Porque nada funciona. É tudo lento, é moroso, é burocrático, é idiota, entendeu? Sabe, você não tem decisão para tomar as coisas. Exato. É um peso muito grande, né? Porque é o sistema de incentivos e recompensas. No setor público, os incentivos e recompensas se dão de maneira muito complicada. Por exemplo, você tem no funcionalismo público, direito de greve bem garantido para praticamente tudo. Então, se um determinado setor de uma prefeitura ou um governo estadual quer fazer uma greve para apertar, para obter um aumento e estourar a conta pública, ele faz e quase não tem consequência. Na iniciativa privada, ele não dá para fazer isso. Ao mesmo tempo, um prefeito numa cidade, vou dar um exemplo, eu vi isso muito no Maranhão, mas Ceará tinha isso, Rio Grande do Norte tinha. Prefeitos não entregavam... O Maranhão deve ser um negócio alucinante. O Maranhão, assim, se as pessoas quiserem entender o quão problemático é o Brasil, as pessoas têm que ir pro Maranhão. O Maranhão é o estado que está na pior situação do Brasil. Não há nada igual ao Maranhão. Não há nada. E o problema o governo federal brasileiro é mais Maranhão ou ele é mais Santa Catarina? É mais Maranhão. É muito mais Maranhão. E mais, Santa Catarina tá ficando Maranhão ou Maranhão tá ficando Santa Catarina? A gente vai se transformar. Eu tava agora aqui, vai sair um vídeo, eu fui lá no trilho, no Pinheirinho, pelo amor de Deus. O que tá virando aquilo ali, cara, aquilo parecia que eu estava no Maranhão. Eu vi Cracolândia, eu vi esgoto no meio da rua, vi traficante, vi tudo, filmei tudo lá. Assim, um negócio um cenário bem perigoso. Você foi lá, você foi corajoso? Fui. Assim, o bicho pega ali. Eu fiquei. Não parece Santa Catarina. Então, Santa Catarina está se maranhanizando, o Maranhão não está se catarinizando, entendeu? E isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Um prefeito dessas cidades que eu visitei, ele não tem nenhuma obrigação em melhorar nenhum desempenho, aumentar a atividade econômica, aumentar o desempenho na área de educação, saúde, nada. Ele precisa dar emprego para as pessoas dentro da prefeitura, compra um voto com um saco de cimento, com 1 milhar ali de telha, dá uma graninha, faz um show do Wesley Safadão, faz um bom São João, está reeleito. E aí, esse é o sistema de incentivo no setor público. Então o prefeito, ele compra as pessoas e ele ganha a eleição. Não é sobre desempenho, numa empresa em geral é sobre desempenho. Um vendedor vai ganhar mais se ele bater a meta dele. O que eu quero colocar, que nós precisamos colocar no Brasil desesperadamente desempenho e métodos de gestão, todos metrificáveis, para que um prefeito, se ele atinge essa meta, pode receber mais emenda, por exemplo. Pode fazer o show do Wesley Safadão. Beleza. Quer fazer seu show do Safadão? Tá batendo meta, faz o show do Safadão. Corra pra reeleição. Agora, não bateu meta, não pode concorrer à reeleição, fica inelegível por 8 anos, ele e o partido dele naquela cidade. Aí, começa a alterar o sistema de incentivos no setor público. Isso pega, né? A gente tem que fazer isso. Agora, Bruce, de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos 15 anos, o que você considera mais positivo e mais negativo? Nos últimos 15 anos. Vai lá, vamos botar 15, porque senão também é muita coisa, vai. O mais negativo foi o fim do despertar do brasileiro. Esse foi o mais negativo. E o que é isso? Né? É
a destruição da parte positiva. A parte mais linda foi, de 2013 a 2018, houve um despertar da classe média que resolveu falar, eu vou me dedicar ao Brasil. E aí você teve a queda da Dilma Rousseff, você teve o apoio à Operação Lava Jato. A própria eleição do Bolsonaro foi na esteira disso. Foi um despertar. As pessoas despertaram. Veio nessa grande onda, né? Foi. Tá. E essa grande onda, cara, olha só, queda da Dilma, operações... mas a Operação Lava Jato tinha uma falha aqui ali. Tudo tem falha, a gente tá no Brasil. Mas a gente começou a ver político sendo preso, banqueiro. Isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido, cara. Nunca. A gente viu reforma. Entra um governo do Temer cheio de defeitos, mas foi obrigado a passar um monte de reforma modernizante. O Temer fez, né, cara? Fez. Reforma. Que foi muito mais culpa do processo do que do Temer. O Temer era vice da Dilma, ele não defendia aquela agenda de coração. Ele só fez porque foi necessário. E aquilo provou que os brasileiros passaram a se preocupar sobre o Brasil. Foi um surto. Um surto no melhor sentido do termo. Só que aquilo, aí é o maior erro. As pessoas caíram no erro de amar a pessoa e não a causa. E aí virou o amor pelo Bolsonaro. Quando as pessoas abandonaram a causa e se apaixonaram pelo Bolsonaro, elas passaram a ver de maneira crítica o processo. Então toda decisão que o Bolsonaro tomava era certa. Aí começou a ficar cegas, né? Aí ficou cego. E aí morreu a revolução. Morreu o processo. Aí acabou tudo. E aí nós estamos na mão dos nossos adversários. Sabe aquela coisa, meus inimigos estão no poder, que é a música do Cazuza? É isso. A gente viu o quê? O Lula voltar, o STF mandar como nunca. Todos os criminosos que estavam na Lava Jato voltaram. A turma do Odebrecht voltou. O Odebrecht até virou Nova Norma, mudou de nome. O pessoal da JBS Friboi hoje não apenas estão bilionários aqui, mas estão bilionários nos Estados Unidos. O Joesley é amigo do Trump agora. Então, o que aconteceu? Sabe, essas duas coisas, elas foram o maior acerto e o maior erro do brasileiro. E elas se anularam ali. A gente despertou pra política, mas nosso despertar terminou num amor. E o amor, cara... Quando ama demais dá merda, cara. Você não vê os erros do amado. Você acha que o Brasil precisa de um presidente, cara, que queira menos holofote? Deveria. Desesperadamente. Né? Porque o que importa é a causa. É a causa. Só que, assim, líderes políticos que eu admiro muito, né? Hoje todo mundo fala muito do Bukele lá em El Salvador. Ele é um cara que fala bem, faz as aparições dele, mas ele gosta de mostrar pro mundo os feitos dele. Então não é sobre o discurso que ele deu, é sobre o centro de San Salvador que ele recuperou. Não é sobre o jeito engraçado dele falar na câmera, é sobre a prisão que ele fez e a resolução do crime. Não é sobre, sei lá, como ele e a esposa dele são cristãos, sabe? Aquelas demonstrações públicas de virtude. É sobre o novo sistema de saúde totalmente integrado com a tecnologia que ele fez. Eu acho que falta isso, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. E eu acho que falta um tipo de liderança assim, cara, me reconheça pelos meus feitos. Veja, não quero me alongar muito, mas é muito interessante. O grande líder clássico na antiguidade, que a gente se lembra até hoje. Quem a gente vai lembrar dos grandes líderes políticos da antiguidade? Júlio César, Alexandre, né? Qual é o papel? Por que eles queriam ser grandes? Porque eles tinham feitos muito grandes. Todos os homens da antiguidade queriam conquistar uma batalha maior do que eu. Era conquista, era colocar o nome na história por ter feito algo. Todas as famílias romanas, as famílias tradicionais, queriam ver os seus filhos, netos, bisnetos terem um triunfo em Roma. E você só ganhava um triunfo em Roma quando o Senado reconhecia que você fez um feito glorioso. Então todo mundo queria fazer algo grande por Roma e ser reconhecido como o seu triunfo. No Brasil você tem o triunfo, mas você não tem o feito. Todo político quer ser popular, quer ser famoso, quer ter dinheiro, quer sair com mulher bonita, quer aparecer na câmera, quer gravar vídeo, quer chorar pra câmera, mas não quer fazer nada. Aí eles são amados porque sim, porque são carismáticos. Poxa, vamos voltar, vamos olhar para o passado. Roma administrava a própria política há mais de 2000 anos atrás, melhor do que a gente. Porque o político, ele tinha que ter um feito grande. E os nossos políticos não têm feito nenhum. Ô Renan, e o profissionalismo político, cara? Porque para mim, velho, né, para você ser qualquer coisa, você tem que se tornar profissional. A única coisa que você não tem que ser profissional é ser político. Essa história da democracia para eleição, para mim, isso aí não cola, cara. Para mim isso aí não dá, velho. Olha, eu estou apaixonado pelo senhor, tá? Com todo respeito, porque o problema da democracia é esse mesmo. Pô, velho, e a gente fica assim, viva a democracia. O lance é o seguinte, o que é a parte boa da democracia? A alternância de poder. A gente estava falando agora há pouco em Cuba, essas coisas. Lá não tem alternância. Se você cai num governo ruim, você tá ferrado geracionalmente, né? Quantas gerações de cubanos já não se ferraram por causa do regime? Então, a beleza da democracia é a alternância de poder. O problema é que vem com outras coisas. Por exemplo, quem disse que o povo escolhe direito? Quem disse que o povo entende o papel do voto? O pessoa que vende o voto numa cidade do interior
porque vai ganhar um carguinho, então não tem condição de reclamar se tem saneamento básico, porco, e tá bebendo água com esgoto e tem doença parasitária, que é o que acontece em muitas cidades, sei lá, na região norte, no Brasil. Então, como resolver isso? Eu acho que a gente tem que mitigar os defeitos da democracia. Por isso que a gente tem que ter indicadores de desempenho. Um prefeito, ele não tem que ser popular. Ele tem que entregar a meta. Lembra que eu falei dos romanos? O sistema de metas que eu quero botar nas cidades e nos estados obrigam os políticos a entregarem. Você quer o triunfo do político romano era chegar em Roma, andar com todo mundo, o cara lá com a biga dele, todo mundo. Qual é o triunfo aqui no Brasil? O cara não fazer um show de Wesley Safadão na cidade dele, ele sobe aqui, meu prefeito, é isso. Pois bem, quer ter o seu triunfo, que é o seu show do Wesley Safadão 6 meses antes da eleição? Primeiro dá a porcaria do saneamento básico, aumenta a atividade econômica no seu município, melhora os índices de saúde e educação. Fez isso, meu irmão? Faça o seu show. Não fez, perdeu os direitos políticos. Não vai disputar mais eleição aqui nesse município. Tem que ser isso. Senão, o problema da democracia, que é o culto à personalidade, num país que é viciado em Big Brother, ele vai matar tudo. No Brasil é um país que ama. Um exemplo, vai. O Brasil ama o balaio, a gente ama fofoca. Exato. A gente ama isso. Eu vou dar um exemplo. Quais que são os políticos hoje mais populares do Brasil em redes sociais? A Erika Hilton, o Nicolas, Cleitinho. O que eles fizeram? É um absurdo eu falar isso aqui. O que eles fizeram? A pessoa de esquerda, imagina, a Erika é uma diva que tá. O que a Erika fez? O que o Nicolas fez? Não, o Nicolas ele tá acordando no Brasil. O que o Nicolas fez? Ah, não, mas o Cleitinho, o que o Cleitinho fez? Eles só são celebridades, as pessoas amam eles, as pessoas gostam deles e votam neles porque gostam deles. Pô, o político ele tem que ter entrega. Mas você não vai conseguir voto só falando isso, cara. As pessoas vão ter que gostar de você de alguma maneira. Mas você vai ter que tirar essa carranca da tua cara. Você vai ter que ser um cara um pouquinho mais delicado, você não acha? Vai ter que ser um pouquinho mais político. Eu acho que eu sou já bem político. Você acha que você é bem, sabe? Eu acho que eu tenho um tiquinho de carisma. Mas assim, eu não sei. Eu não tenho como mudar muito e nem vai dar tempo de eu mudar, pelo menos pra essa eleição. Entendeu? Eu serei eu mesmo. Mas a história do sistema, Renan, que o sistema vai te moldar. E quando eu falo vai te moldar, não é moldar o Renan, é moldar qualquer um que entre no sistema. Como é que você combate isso? O sistema pode me limitar. Moldar, não. E tem um elemento quase, tem que ser muito que eu vou falar, quase autista que um político sério tem que ter em não se deixar ser alvo da interferência do mundo externo nas suas convicções. Ele tem que ter uma imaginação interna muito forte e um isolamento do absurdo. Porque como é que o absurdo chega pra você? A política te coopta, não com ameaças, ela te coopta com as delícias e com as tentações. Agora, um presidente de partido, eu poderia ser chamado pelo Vorcaro pra ir numa festa. E aí, o que tem de mal? Fui na festa do Vorcaro, ele me deu um vinho de, sei lá, 50 mil reais, me chamou lá, me apresentou umas moças da Dinamarca. Aí você vai, vou te fazer um favor, o Vorcaro é tão legal. Se eu fiz pro Vorcaro, tem um careca lá que trabalha com o INSS, de legal pra caramba. Aí você vai se enredando pelo prazer, porque a política te seduz pelo prazer. Chega uma hora que eu acho que não é mais a grana, velho. Não, tem cara que tem muita grana e não é mais a grana. Não é só a grana. Não é só, né? Mas sabe, acho que chega uma hora esse jogo do poder, ele te seduz tanto que você quer cada vez mais. É um jogo de status, porque é um jogo de elites. Quem pode mais, quem pode exato, menos, né? É um jogo de status. A cobrança do favor. Exato. A entrega do favor. Exato, o ego, a vontade de ser o cara. E essas pessoas, elas são elites porque sim, elas não sabem o motivo de ser elites. Aqui, a política, o cara quer ter poder porque sim. Ele não sabe o que ele quer fazer com o poder. Porque só pelo poder. Ninguém, assim, sempre chegar pra um cara do Centrão, vou dar nome aos bois. O Antônio de Rueda, presidente do União Brasil, falar: Antônio, você manda no Brasil, o que você quer fazer agora? Não sei. Ele vai falar: oxi, putaria. Ele não sabe o que ele quer fazer. Ele não sabe. Se perguntar Ciro Nogueira, não sei. Ele vai chamar alguém da Faria Lima pra administrar a economia e vai ficar falando platitude. E vai fazer uma festa, é lógico. Você sabe, cara. Rabo, tudo que você quer fazer. Eu não tenho condição de dizer aqui pra você que eu sei tudo, porque ninguém tem resposta pra tudo. Agora eu tenho como dizer que eu tô estudando mais do que todo mundo. Isso sim. Porque a boa parte das ideias que a gente tem que ser testadas e elas têm que ser validadas através da realidade. O que eu tenho é muitos estudos e muitos planos e projetos que deram certo em outros lugares do mundo.
Alguns deram certo já no Brasil, que foram executados e que têm resultados claros e que precisam ser implementados. E aí vai a implementação e vai a adaptação. Às vezes uma política que foi feita nos Estados Unidos não vai funcionar aqui. Mas tem um amigo meu vereador aqui, cara, que ele dizia o seguinte: ele viajou muito no primeiro ano, ele foi muito criticado. E ele falou assim, cara, eu não sou burro, né? Eu vou lá na cidade que tem 200 mil habitantes, vou ver o que elas fizeram de bom. Pronto, cara. Ele não precisa ser muito inteligente. É só copiar o que é bom. É o que eu acho. Ele sempre falou isso, cara. Olha só, o mundo tem, né, centenas de países, tem milhares de cidades. Com certeza existem soluções para boa parte dos problemas que a gente já passou aqui. A gente já passou por... Exato. Alguém já passou pelo que a gente passa, Exato, exato. E existem as soluções. E hoje, cara, você tem a inteligência artificial. E você consegue criar modelos e simulações. Tipo, e se eu pegar a política pública que foi usada na Inglaterra e tentar usar em Criciúma? Olha, vai funcionar, mas esse marco legal não funciona aqui. Ali você tem que ter isso e aquilo. Olha, esse sistema de incentivos assim acessado não vai funcionar, mas isso aqui. E aí você vai implementando aqui, testa, funcionou, gera experiência e testa outra coisa. A nossa insanidade tributária.